Meus irmãos, boa tarde. Graça e paz em Cristo Jesus. Deuteronômio capítulo 29. Por favor, abra sua Bíblia e a mantenha aberta nesse texto. Deuteronômio capítulo de número 29. Nós faremos a leitura do versículo 10 até o versículo 15. Deuteronômio 29, de 10 a 15. Assim nos diz a palavra do Senhor. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Por favor, leia comigo, a uma só voz, o verso de número 12. Leamos. Para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. Pai bendito, eis a tua palavra aberta diante dos nossos olhos, lida, e o desejo sincero e humilde do nosso coração agora é que, pela obra do teu Santo Espírito, que inspirou, ó Pai, o texto sagrado que temos em nossas mãos, falando na nossa língua, traduzida no nosso idioma, que o Senhor mesmo agora se agrade em trazer edificação para cada um de nós e para aqueles que também acompanham, ó Pai, essa transmissão. Edifica-nos. Oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero começar esse sermão citando uma frase e eu gostaria que você aguardasse na sua mente, porque ela é de extrema importância para aquilo que nós temos a pensar nessa tarde. Essa frase diz assim: com frequência, o povo de Deus se esquece daquilo que deve se lembrar e se lembra daquilo que deve esquecer. Eu vou repetir. Com frequência, nós, povo de Deus, nos esquecemos daquilo que deveríamos lembrar e nos lembramos daquilo que deveríamos esquecer. Guarde essa frase, por favor. Queridos, o texto que temos diante de nós, e acabamos de fazer a leitura, nos mostra um dos mais importantes personagens bíblicos que nós temos aqui em toda a Escritura, e é Moisés. Moisés está prestes a ser chamado à presença do Senhor. A morte desse servo de Deus, deste homem de Deus, se aproxima. E a morte de Moisés será contada a nós poucos capítulos adiante. Nós estamos observando o capítulo 29, mas no capítulo 32, de 48 a 52, o texto vai falar para nós sobre a morte de Moisés. Então o capítulo 29 nos fala de algo que já está acontecendo, prestes à morte desse servo de Deus. E sabendo já que vai morrer, depois de ter pastoreado esse povo por 40 anos no deserto, Moisés está como que se despedindo desse povo. Foram 40 anos liderando esse povo, 40 anos exercendo a paciência, 40 anos exortando o povo, 40 anos se dedicando ao cuidado desse povo, conduzindo esse povo pelo deserto. Lembre-se que quando eles saíram do Egito, caminhando rumo à terra prometida, só homens contados de 20 anos para cima eram mais de 603 mil homens, sem contar mulheres e crianças. Veja o verso de número 5, o que diz aqui: 40 anos, é Deus dizendo, vos conduzi pelo deserto. E o homem usado por Deus para conduzir esse povo, para pastorear esse considerável rebanho, foi Moisés. E agora Moisés já está prestes a morrer.
E a intenção, então, do servo de Deus, como pastor desse povo, é preparar o coração do povo para adentrar a terra prometida. Moisés sabe que não vai entrar, ele tem plena consciência disso. Deus disse: Moisés, você não vai entrar. Arão, seu irmão, também não vai entrar. Arão já tinha morrido. Moisés até insiste com Deus, ouve não de Deus. Ele para de insistir, ele se submete à vontade de Deus, mas sabendo que o povo agora tem uma conquista pela frente, ele prepara o coração do povo. E Moisés prepara o coração do povo, trazendo de volta à mente do povo os mandamentos que o próprio Deus havia estabelecido. Aqui em Deuteronômio, no capítulo 29 e no capítulo 30, nós temos aquilo que é conhecido como Aliança Palestina. Trata-se de um acordo, de um compromisso, de um pacto que o próprio Deus estabelecendo. Esse pacto é condicional entre o próprio Deus e a nação de Israel. E aqui no capítulo 29, no capítulo seguinte, que é o capítulo 30, Deus vai detalhar as condições para que o povo entre então na terra prometida, falando como o povo deve viver, de que maneira o povo deve agir, quais as condições que o povo precisa observar quando adentrar naquela terra que o próprio Deus tem preparado para eles. Mas Deus também vai falar para eles quais serão as consequências da desobediência, caso eles se afastem de Deus quando entrarem naquela terra que o próprio Deus estava preparando. É por isso que os capítulos 29 e 30, por alguns estudiosos, são considerados como o resumo de todo o livro de Deuteronômio. No versículo 1 aqui desse capítulo, por favor, preste atenção aí na sua Bíblia, ou na projeção, o versículo 1 do capítulo 29 fala da aliança que Deus fizera com eles em Horebe. Deus está se referindo à aliança que Ele mesmo estabeleceu com eles, lá em Êxodo, capítulo 20, ainda no início da caminhada, 40 anos antes, quando Deus chamou Moisés, mandou Moisés subir ao monte Horebe, ou ao monte Sinai, que é o mesmo monte, mas ele tem dois nomes, Sinai e Horebe, e Moisés sobe, Deus literalmente escreve as duas tábuas, as entrega a Moisés. E o povo deveria observar aqueles mandamentos. Mas você vai se lembrar que, infelizmente, o povo falhou, porque ao longo da caminhada, 12 espias são enviados para conferirem a terra da promessa, trazerem relatório para o povo, mas desses 12 espias, 10 passam a não confiar na providência de Deus. Só 2 permanecem confiando, Josué e Calebe. E por causa daquela desconfiança de um Deus que já tinha mostrado sinais e prodígios extraordinários por meio de pragas, de um mar que se abriu, de maná que estava sendo dado para o povo, ainda assim o coração do povo permaneceu incrédulo. Deus julgou esse povo e os fez caminhar 40 anos no deserto, até que toda aquela geração incrédula padecesse. Então o que nós temos agora, ao final desses 40 anos de caminhada, é uma nova geração. Porque aqueles, exceto a família de Josué e de Calebe, os demais, todos eles já haviam morrido ao longo desses 40 anos. As pessoas com quem Moisés está falando agora em Deuteronômio, prestes a entrar na terra da promessa, e você vai se lembrar que o livro que vem na sequência, qual é? Quando termina o livro de Deuteronômio? Josué, e Josué é o conquistador. Será o servo de Deus, escolhido para substituir Moisés. Portanto, aqui nós estamos no final de Deuteronômio, na transição. E Moisés está falando para aqueles que vão entrar na terra. A velha geração havia morrido, uma geração nova foi levantada por Deus. Então é gente com 40 anos para menos. E sendo assim, Moisés sabiamente agora firma essa aliança palestina, como que renovando a aliança com a geração que nasceu no deserto ao longo daqueles últimos 40 anos. E a essa geração, Moisés vai chamar a exercitar a memória, para que eles jamais se esqueçam dos mandamentos de Deus. O que essa nova geração do povo de Deus deveria lembrar em relação à aliança? Há pelo menos 3 fatos importantes a serem lembrados, e olhando para esse texto eu quero destacá-los aqui. 3 fatos que essa nova geração teria necessariamente que se lembrar para entrar na terra da promessa. O primeiro deles, eles deveriam lembrar que a aliança foi estabelecida pelo próprio Deus. A aliança foi estabelecida pelo próprio Deus. Esse pacto
essa aliança que Deus, por meio de Moisés, está dando àquela geração, no capítulo 29 e no capítulo 30 também, não procede de Moisés, vem do próprio Deus. Veja o verso 1. São estas as palavras da aliança que o Senhor ordenou a Moisés fizesse com os filhos de Israel na terra de Moabe, além da aliança que fizera com eles em Horebe, ou no Sinai. Eles já têm uma aliança. E agora Deus reafirma, verso 12, vai falar sobre a aliança do Senhor teu Deus, ou a aliança que o Senhor teu Deus faz contigo. Isso significa que Deus estabeleceu esse povo para si mesmo. Era para Israel um privilégio ser o povo de Deus. O verso de número 13 diz assim: te estabeleça por seu povo e te seja por Deus. O próprio Deus está se voltando para essa nova geração. Gente de 40 anos para baixo, exceto, mais uma vez eu cito isso, os familiares de Josué e de Calebe. Mas Deus está se voltando para esse povo, podemos dizer que ainda jovem, e Deus está dizendo para eles: eu estabeleci que vocês sejam o meu povo, e eu sou o Deus de vocês. Você já parou para pensar no privilégio que é isso? Não foi Israel que procurou a Deus. É o próprio Deus que está se voltando para esse povo e dizendo: eu amo vocês, de maneira que eu estou os trazendo agora para que sejam povo de propriedade particular, minha, exclusiva. Capítulo 14 de Deuteronômio, verso 2, diz assim: porque sois povo santo ao Senhor vosso Deus, e o Senhor vos escolheu de todos os povos que há sobre a face da terra, para lhe serdes seu povo próprio. Essa aliança, queridos, começou com Abraão, e ele é citado aqui no verso de número 13, o patriarca. Essa aliança depois se estendeu sobre Isaque, o filho de Abraão, sobre Jacó, filho de Isaque, neto de Abraão, e ela se estende de geração em geração por toda a descendência desses patriarcas. E Deus está falando com esse povo que Ele os ama e que Ele vai cuidar deles. É por isso que Deus os está trazendo para essa aliança. E aqui Deus vai lembrar ao povo aquilo que Ele já operou poderosamente para mostrar o seu cuidado e o seu amor para com eles nessa aliança. Versos 2 e 3 dizem aqui que Deus julgou a terra do Egito e livrou Israel da escravidão. Israel esteve no Egito por 430 anos. Por um período, pelo menos no início, eles viveram em paz, mas depois levantou-se um faraó, um rei, um governante que não tinha temor a Deus, que não sabia da história de José e que pesou a mão sobre o povo. E o texto está dizendo para nós que nesse contexto, Deus julgou a terra do Egito e livrou Israel daquela escravidão. Basta você ler Êxodo e você vai ver quantos sinais extraordinários Deus operou naquele lugar para tirar de lá o seu povo. Verso 5, a parte B, e o verso 6, dizem que Deus cuidou do povo em sua jornada pelo deserto. Observe, verso 5, a segunda parte: não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé a sandália. Pão não comestes e não bebestes vinho nem bebida forte, para que soubesseis que eu sou o Senhor vosso Deus. Vocês caminharam por 40 anos, num lugar desgastante, difícil, mas nem mesmo a sola da sandália se desgastou, porque eu cuidei de vocês. Não foi só isso, eu também os protegi quando inimigos se levantaram para destruí-los. Versos 7 e 8 dizem que Deus concedeu ao seu povo vitória sobre as nações a leste do Jordão. Gente que literalmente quis se voltar contra o povo de Deus para destruir esse povo, porque ficou com medo. Gente já estabelecida na sua terra, que quando viu o povo de Deus chegando, debaixo do cuidado de Deus, sabendo tudo que Deus tinha feito por esse povo ao longo dos 40 anos, desde que saíram do Egito, e como Deus os preservou na caminhada, as nações vizinhas ficaram com medo e quiseram se voltar contra o povo de Deus. E o que Deus fez? Deus guardou o povo de Israel. Deus os protegeu. E Moisés está lembrando esses fatos nos versos 2 e 3, 5 e 6, 7 e 8, para mostrar ao povo quantas maravilhas fez ele por esse povo, porque ele os amava. E agora chega o verso de número 6, e Deus diz assim: veja, vocês não comeram pão, não beberam vinho, nem bebida forte, porque eu tinha um propósito nisso. Vocês precisavam saber que eu sou o Senhor, vosso Deus.
Deus não permitiu que nada que pudesse entorpecer o sentido do povo fosse utilizado. Nem vinho, nem outro tipo de bebida forte, para que aquele povo sempre se lembrasse de que Ele é o Senhor. Vocês não vão precisar, ao longo dessa caminhada, usar nenhuma bebida forte. Vocês não vão precisar se embriagar para esquecer os problemas da vida, como muita gente às vezes quer justificar. Não, eu estou enchendo a cara porque quando eu bebo, eu esqueço os problemas da vida. Deus está falando, vocês não precisam fazer isso, porque eu vou cuidar de vocês. Queridos, foi Ele mesmo, o Senhor, que ao longo dessa caminhada providenciou para eles o pão, o maná, todos os dias. Foi Ele, o Senhor, que na necessidade fez brotar água da rocha para saciar a sede desse povo. Eles não precisavam de outro tipo de bebida, eles não precisavam de outro tipo de alimento, porque eles estavam contando com o cuidado de Deus. E eles precisavam então aprender a confiar no Senhor. Assim, então, somente a Ele deveriam servir, somente a Deus deveriam adorar, e não aos deuses adorados lá no Egito, de onde eles tinham saído 40 anos antes, nem aos deuses das nações pelas quais eles passaram ao longo da caminhada, nem mesmo aos deuses lá de Canaã, para onde eles iriam. Deus está preservando no povo a sincera, honesta e pura adoração tão somente a Ele. Foi por isso que Deus falou com esse povo: cuidado com os deuses do Egito. Cuidado com os deuses que são adorados pelas nações por onde vocês passaram ao longo desses 40 anos. E cuidado, porque vocês vão entrar numa terra que é idólatra. Cuidado com aquilo que aquele povo faz naquele lugar. Perceba que em todo o tempo Israel está cercado por um contexto idólatra, pagão, que não teme a Yahvé, o Senhor. O único povo que sabe quem é o Deus verdadeiro e único, eterno, Criador de todas as coisas, é esse povo. E por que apenas eles? Porque Deus assim se revelou a eles por meio dessa aliança. E é por isso que agora a primeira coisa que Deus faz é chamar Israel a lembrar-se de que foi Ele mesmo que estabeleceu com eles essa aliança. Essa geração nova não poderia esquecer-se disso jamais. Segunda questão aqui. Eles deveriam lembrar que a aliança é para todos, indistintamente. Essa aliança que foi estabelecida por Deus era para todos, indistintamente. Olhe para a sua Bíblia, veja o verso 10 e o verso 11. Vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus. E veja a lista que aparece na sequência. Os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água. Todo o povo, desde os mais jovens aos mais velhos, homens e mulheres, israelitas e estrangeiros, deveriam honrar a Deus obedecendo a sua lei. A ordem que Moisés coloca aqui não é por acaso, não é aleatória. Veja o verso 10. Os cabeças de vossas tribos, os anciãos, os oficiais, todos os homens de Israel. Propositalmente Moisés começou com os líderes de Israel. Por quê? Porque se os líderes não derem um exemplo como pessoas espirituais, eles não poderão esperar muito dos seguidores. É por isso que Moisés começa falando no verso de número 10 sobre aqueles que têm a responsabilidade de liderar o povo. Por isso é que a expressão que aparece aqui é cabeças de vossas tribos. Sejam fiéis, porque Deus os chamou para a aliança. E na sequência, seguindo na esteira dos líderes, veja o verso de número 11 e o verso 12. Os meninos, as mulheres e o estrangeiro rachador de lenha e tirador de água. E o verso 12 vai dizer, para que entres na aliança do Senhor, teu Deus. Além da liderança, todo o restante do povo, isto é, crianças, mulheres e os estrangeiros que habitavam no meio deles, os mais humildes servos, aqueles que tinham responsabilidade, como diz o texto aqui, de rachar a lenha, de carregar água para o povo, todos eles são chamados agora a estarem dentro da aliança. Mas há algo aqui, queridos, que é espetacular, que é maravilhoso.
E é importante destacar aqui. Olhe para a sua Bíblia mais uma vez, para o verso de número 11. Se você olhar para o final do verso 10 e para o início do verso 11, você vai perceber claramente o que acontece. Moisés diz assim: vossos oficiais, todos os homens de Israel. Como é que começa o verso 11? E os vossos meninos. Moisés está falando para os homens feitos, os líderes de seus lares, os líderes das nações. Mas agora Moisés coloca literalmente o contraste, porque na sequência, quando fala dos líderes, ele fala de quem primeiro, antes de falar das mulheres? Dos meninos. Propositalmente isso acontece aqui. Nessa geração ainda de crianças, estava o futuro e o repassar a lei às gerações que viriam na sequência. Essa nova geração e as descendências que viriam a seguir estavam representadas na aliança. Isso fica claro no texto. Eu quero ressaltar alguns versículos, por favor. Além do verso 11, onde fala dos vossos meninos, veja o verso de número 22. Então dirá a geração vindoura, os vossos filhos que se levantarem depois de vós. Também veja o verso de número 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a quem? E aos nossos filhos. Com que propósito? Para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. No capítulo 30, verso 2, isso aparece. No capítulo 30, verso 19, isso aparece também. As crianças aprenderiam a obedecer à lei por meio da instrução de seus pais. Eu acho maravilhoso, irmãos, em momentos como o que nós tivemos agora há pouco, enquanto cantávamos, nós temos aqui da frente uma visão privilegiada da igreja, e enquanto nós estamos aqui cantando, louvando ao Senhor, nós observamos a igreja fazendo a mesma coisa, e eu fico maravilhado quando eu sei que pais que são adoradores têm o privilégio de terem seus filhos assentados ao lado deles aqui, e os filhos, assim como seus pais, levantam as suas mãos, fecham os seus olhos e louvam ao Senhor. Crianças, adolescentes e jovens. E isso ilustra muito bem o que o texto está dizendo para nós, porque a palavra do Senhor, a adoração a Deus, o chamado para que façam parte da aliança, como lá no passado, continua acontecendo hoje, louvado seja Deus por isso. A igreja continua, porque de geração em geração, pessoas têm observado o repassar a aliança adiante. E nós devemos continuar fazendo isso. Isso é mandamento. Vá ao capítulo 6, por favor, deste mesmo livro. Capítulo 6, a partir do verso 4 até o verso 9. Aquilo que é conhecido como o Shema Israel, ou Ouça Israel. Deuteronômio 6, de 4 a 9. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Primeiro é compromisso de pai e mãe. E na sequência o texto diz: e tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te, ao levantar-te. Também as atarás como um sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deus está falando para o povo, e Moisés relembra ao povo: essa aliança é para todos, indistintamente, a começar pelas crianças. A instrução dos pequeninos na palavra do Senhor, queridos, continua sendo o dever primário dos pais, em casa, depois na igreja. Primeiro é no lar. E os nossos filhos, irmãos, precisam muito, mas muito, entender e fazer parte dessa aliança. Porque assim como nós, os nossos filhos são pecadores. Precisam ser lembrados constantemente da aliança que Deus mesmo estabeleceu. Estou voltando das férias hoje e tive uma oportunidade ao longo desses dias de férias de conversar com uma pessoa e ela não sabia o porquê batizamos crianças na Igreja Presbiteriana do Brasil. E aí eu de férias tive que fazer um aconselhamento bíblico. Mas Deus sabe das coisas, foi Ele que preparou o momento. E eu instruí aquela pessoa. E uma das coisas que ela disse para mim foi: mas as crianças não pecam, porque elas têm que ser batizadas? E aí, antes de citar qualquer texto bíblico, os textos que você conhece, eu disse para ela assim: você tem uma criança de 5 meses e tem uma criança de 11 anos.
A criança que já tem 11 anos, você sabe que ela é pecadora, não sabe? Sei, porque ela dá provas disso todo dia. Eu sei como é que é. Tenho 3, também dou essas provas todo dia. Falei assim, mas a pequenininha de 5 meses sabe mentir? Não, ela nunca mentiu, ela nem sabe falar. Ela já te soltou um palavrão, te desrespeitou, deu um tapa no seu rosto? Não. Falei, você vai ensinar ela a fazer isso? De jeito nenhum, pastor, que absurdo. Falei, pois é. Mas ela vai aprender isso como? Não sei, quem vai ensinar? Falei, ninguém vai ensinar, está no coração dela. Ela já nasceu pecadora. O batismo não vai perdoar o pecado dela e nem vai salvá-la, mas é um símbolo dessa aliança, porque a criança precisa ser trazida para esse lugar. Porque os nossos filhos são pecadores, irmãos. Davi vai dizer que nós nascemos assim, na iniquidade nós nascemos, em pecado nossa mãe nos concebeu. Salmo 51, verso 5, Salmo 53, verso 8. Jó vai dizer, quem é que da imundícia pode tirar a coisa pura? Ninguém. Quem é que de uma mãe pecadora e de um pai gerador, miserável pecador, 2 pecadores, como podem eles gerar alguém que seja puro? Ninguém. Nossos filhos precisam ser trazidos para a aliança. Isso é demonstrado de maneira maravilhosa no Novo Testamento, quando no seu discurso ou no sermão, depois do Pentecostes, Pedro, o apóstolo, vai pregar em Atos 2, 39, ele diz assim, para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. A promessa da aliança era para o povo que estava prestes a entrar na terra prometida, em Canaã. Mas não podia ficar retida a eles. Eles tinham a responsabilidade, o dever, o compromisso de dar a instrução aos que viriam na sequência. Há um terceiro e último lembrete aqui, irmãos. Primeiro, eles deveriam lembrar que a aliança foi estabelecida pelo próprio Deus. Segundo, eles deveriam lembrar que a aliança é para todos, indistintamente, homens e mulheres, crianças e velhos, israelitas e estrangeiros. Terceiro, eles deveriam lembrar que a aliança é para todos os tempos. A aliança é para todos os tempos. Versos 12 a 15. Para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. Para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais Abraão, Isaque e Jacó. E veja, não é somente convosco que faça esta aliança e este juramento, porém, com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. É para todo mundo, mas é para todos os tempos. Verso de número 4, observe. Porém, o Senhor não vos deu coração para entender, nem olhos para ver, nem ouvidos para ouvir, até ao dia de hoje. Sabe o que Deus está dizendo? Israel, infelizmente, tão maravilhosamente favorecido por Deus ao ponto de viver em meio a tantas provas do favor dele, ainda assim não dispunha de um coração compreensivo e de uma percepção apurada de que precisava de Deus. Deus está dizendo assim, eu cuidei de vocês por 40 anos, mas eu sei que vocês se esquecem disso. Vocês comeram o pão que eu trouxe por 40 anos. Lembre-se, eles estavam caminhando pelo deserto, no deserto não se planta. E eles estão caminhando, não dava para esperar se plantasse alguma coisa, se é que ia dar para plantar alguma coisa, não dava para esperar a planta crescer, gerar o fruto e se alimentar daquilo. De onde esse povo ia tirar água para tomar? Quem é que ia proteger um povo recém-saído de escravidão? Como é que esse povo ia lutar, irmãos? Nós falhamos, queridos, com a nossa mente moderna do século 21 e às vezes romantizamos demais a Escritura e olhamos para tudo como se fosse maravilhoso. Mas esse povo estava caminhando no deserto. De dia era sol, de noite era frio. De dia Deus mandava uma nuvem para refrescar, fazendo sombra. De noite no frio Deus acendia aquela nuvem e aquecia o povo. Deus cuidava da sola do calçado, como já foi dito aqui. Deus está cuidando desse povo, mas Deus sabia exatamente que ainda assim o coração do povo permanecia muitas vezes endurecido. E é por isso que Deus vai chamar a atenção do povo, falando do passado, do presente e do futuro. Para todos os tempos, o que Deus fala do passado? Veja o verso 13, ele jurou a teus pais. Quando foi que Deus começou esse juramento? Aos pais.
Há um personagem que foi citado aqui, Abraão, Gênesis 17. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Eu vou fazer de você uma grande nação. Abraão, eu vou te dar um filho, e vem Isaque. Você sabe todo o contexto no qual Isaque nasceu. Depois vem Jacó. De Jacó vem 12 filhos e uma filha. Mas os 12, que são os representantes das tribos agora. E a nação se desenvolve. Deus cuidou deles no passado. Deus estava cuidando no presente, porque a palavra hoje aparece nos versos 10, 12, 13 e 15. É como se Deus estivesse falando assim: vocês só caminharam até aqui. E agora vão entrar nessa terra que mana leite e mel, porque até hoje eu cuidei de vocês. Mas veja o verso 14 e 15. Fala do futuro. E também com aquele que não está aqui hoje conosco, isto é, aqueles que estavam para nascer, as gerações futuras. Eu cuidei de vocês ontem. Eu estou cuidando hoje, eu continuarei cuidando. Pare para pensar por um instante se não são as mesmas promessas que Deus faz para você e para mim hoje no Novo Testamento. Quando nós olhamos para a Escritura, nós encontramos, seja no Antigo Testamento ou no Novo, essas mesmas promessas. Pare por um instante para pensar em quantas coisas Deus já realizou na sua vida até aqui. Mesmo em meio a tribulações, mesmo em meio a dificuldades, mesmo em meio a tempestades da vida, e elas aparecem mesmo, e louvado seja Deus, porque elas nos ensinam, Deus as usa para nos aperfeiçoar a fé. Pense na sua vida hoje, no que Deus tem feito por você. É fácil, pastor, falar porque você está no púlpito. O senhor não sabe o que eu passei ao longo dessa semana, nem o que eu tenho passado nesses últimos meses. E se você está aqui, sentado nesse banco, ouvindo a pregação, Deus te deu vida hoje, Deus te deu saúde, Deus te deu audição para ouvir minha voz, Deus te deu visão para me enxergar, e Deus tem te dado a graça de estar num culto de adoração a Ele. Mas o texto fala para amanhã, queridos, de que o Senhor continuará conosco. Quantos são, irmãos, os dias de lutas que nós enfrentamos? Quantos foram os dias de tribulações e tristezas pelas quais nós passamos? Mas a palavra de Deus nos diz que o Senhor Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje o será para todos sempre, louvado seja Deus. E Ele continua cuidando de nós. J.A. Thompson, um comentarista, vai falar sobre esse texto o seguinte: a aliança desfruta de uma continuidade genealógica, não porque as misericórdias pactuais de Deus sejam um direito familiar inalterável, mas porque Deus é fiel à sua promessa. Nós cantamos isso hoje, agora há pouco. A sua promessa de estender sua bênção a todos os que o amam e obedecem a seus mandamentos. Cada nova geração deve renovar a aliança para si mesma e assumir sua posição perante Yahvé, como fizera o Israel antigo, ou o antigo Israel. Deus é imutável, sua aliança é imutável, como Ele também o é. E Ele prometeu ao seu povo, cuidou deles no passado, estava cuidando naquele dia em que eles receberam a renovação da aliança, e continuaria cuidando deles na terra da promessa, e assim Ele quer fazer comigo e contigo. Para concluirmos aqui, queridos, eu disse no início que, frequentemente, o povo de Deus se esquece daquilo que deve se lembrar e se lembra daquilo que deve esquecer. Frequentemente, o povo de Deus se esquece daquilo que deve se lembrar e se lembra daquilo que deve esquecer. Moisés está falando com esse povo, sabendo que ele vai morrer, mas ele quer deixar claro para aquela geração que entraria na terra da promessa, que eles precisavam se lembrar desses 3 princípios. Primeiro, a aliança foi estabelecida pelo próprio Deus. Segundo, a aliança é para todos, indistintamente. E terceiro, a aliança é para todos os tempos, porque Deus não muda. Essa aliança é para mim e é para você. Você e eu não estávamos lá com Moisés, mas essa aliança nos alcançou. E ela chegou até nós por meio da nova aliança, como foi profetizada por Jeremias. Vá ao profeta Jeremias, por favor, no capítulo 31. Profeta Jeremias, capítulo de número 31, versículos 31 a 34. Jeremias 31 a 34. O texto diz assim:
Eis aí vem dias, diz o Senhor, em que firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme a aliança que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles anularam a minha aliança, não obstante eu os haver desposado, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo, conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles, diz o Senhor. Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. Veja o final do verso 34 aqui. Perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados, jamais me lembrarei. A fonte de perdão de pecados que Deus concede a você e a mim está numa pessoa, em Jesus. E o próprio Senhor Jesus Cristo, no momento mais importante de seu ministério junto aos discípulos, em volta de uma mesa, onde eles comeram pão e tomaram cálice, Jesus disse assim a eles, este cálice é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. O que Jeremias está dizendo é que esta nova aliança se manifesta plenamente na pessoa de Jesus. Essa aliança alcançou a você e a mim, milhares de anos depois que ela foi dada ao povo que estava para entrar na terra da promessa. Você e eu não vamos entrar em Canaã, literalmente falando como esse povo entrou. Mas há um lugar sendo preparado para você e para mim, disse o Senhor Jesus no Evangelho de João, capítulo 14. Enquanto Jesus prepara esse lugar no qual você e eu iremos morar um dia, assim eu espero, nós devemos nos lembrar da aliança que Ele estabeleceu. Essa aliança é o chamado de Deus para nós, hoje e para as próximas gerações. E caso, irmão, nos esqueçamos disso, caso nós deixemos essa aliança de lado, sofreremos consequências terríveis, porque veja Deuteronômio, mais uma vez, volte para lá no capítulo 29, versículo 25 ao 27. 29, o capítulo, versículo 25, 26 e 27. Então se dirá, porque desprezaram a aliança que o Senhor, Deus de seus pais, fez com eles quando os tirou do Egito, e se foram e serviram a outros deuses e os adoraram, deuses que não conheceram e que não lhes havia designado, pelo que a ira do Senhor se acendeu contra esta terra, trazendo sobre ela toda a maldição que está escrita neste livro. Sinceramente, não é isso que eu desejo, nem para a minha vida, nem para a minha casa, nem para esta igreja, nem para aqueles que nos acompanham nessa transmissão. Que nós não façamos parte do grupo daqueles que se esquecerão da aliança. Nos lembremos que o nosso Deus é misericordioso. E caso, queridos, tenhamos falhado nessa aliança em observá-la, Deus mesmo já providenciou por meio de Jesus a restauração para nós nesta nova aliança. Capítulo 30, do verso 1 ao 3, diz assim, quando, pois, todas estas coisas vierem sobre ti, a bênção e a maldição que pus diante de ti, se te recordares delas entre todas as nações para onde te lançar o Senhor teu Deus, e tornares ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração e de toda a tua alma, e deres ouvidos à sua voz, segundo tudo que hoje te ordeno, então o Senhor teu Deus mudará a tua sorte, e se compadecerá de ti, e te ajuntará, e de novo, de todos os povos entre os quais te havia espalhado o Senhor teu Deus. Verso de número 6. O Senhor teu Deus circuncidará o teu coração e o coração de tua descendência para amares o Senhor teu Deus de todo o coração, alma, de toda a tua alma, para que vivas. Deus é tão gracioso e tem tanto amor pelo povo da aliança, que se o povo quebrasse a aliança, mas se arrependesse, Deus está dizendo que Ele abriria os seus braços e receberia o seu povo de volta. Se para você que está aqui ou que nos acompanha, se você tem plena consciência que tem vivido dentro dessa aliança, louvado seja Deus por sua vida. Peça a Deus que, pela ação poderosa do Espírito Santo, mantenha você e sua casa firme, sem vacilar, sem errar o caminho, sem abandonar essa aliança.
Mas antes de orar, eu quero dar uma palavra também àqueles que falharam na aliança. Se alguém entre nós aqui ou que nos acompanha que falhou na aliança, que abandonou essa aliança, que já fez parte dela, que já esteve entre o povo de Deus, mas que por alguma circunstância, seja ela qual for, se desviou, Deus ainda está disposto a nos receber. E a palavra que eu quero ler antes de orar está em Hebreus capítulo 13, versículos 20 e 21. Carta aos Hebreus, capítulo 13, versículos 20 e 21. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, muito maior que Moisés, esse pastor, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Em Cristo, a restauração de aliança. Há um novo começo para aquele que se arrepende e quer voltar a desfrutar desse compromisso na presença do Senhor. Coloque-se de pé, por favor, se você puder. Nós vamos orar e receber a bênção do nosso Deus. Eu quero dar a você alguns instantes em oração primeiro. Fale com o Senhor, fale: Deus, me ajuda a ficar firme dentro dessa aliança, a não esmorecer. Tem muita coisa que acontece no meu dia a dia, no meu próprio coração, na minha mente, no contexto da minha família, no meu trabalho, em tantas circunstâncias que querem me tirar dessa aliança, mas me ajuda, Senhor. Para você que saiu da aliança e deseja retornar, lembre-se que Cristo Jesus tem graça e misericórdia suficiente para te receber. Ore, daqui a pouco nós vamos falar com o Senhor e receber a bênção. Ó Deus, nós queremos agradecer-te nesta noite, final de tarde, início de noite de domingo, pelo teu amor para conosco, pelo modo como o Senhor se importa conosco. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor está interessado em ter-nos por perto, junto ao Senhor mesmo. Logo nós, ó Deus, pecadores, indignos, falhos, o Senhor conhece a nossa estrutura, sabe que somos pó. Quem somos nós, ó Deus, para sermos chamados pelo Senhor mesmo para uma aliança, para um pacto, para um compromisso com aquele que é eterno, que é santo, poderoso, criador de todas as coisas, Deus de glória e majestade. Mas o Senhor nos vê como criaturas, que o Senhor nos quer próximos a Ti. Foi por isso que o Senhor mesmo veio a nós e nos chamou para essa aliança. Te agradecemos porque o Senhor mesmo a estabeleceu. Te agradecemos, ó Pai, porque essa aliança é para todos indistintamente. É para os pais, é para os filhos, é para os netos, para os bisnetos, é para as gerações todas, até que Cristo Jesus venha. Ajuda-nos, ó Deus, a cumprir com a responsabilidade de instruirmos as nossas próximas gerações a respeito dessa aliança tão importante. Que esse elo, ó Deus, não se quebre conosco. Pelo contrário, que essa corrente seja fortalecida e que a geração por vir, ao olhar para nós, ó Deus, tenha em nós referenciais de gente que amou a Deus. Que os nossos filhos, os nossos netos e bisnetos queiram andar na presença do Senhor, na nossa pegada, no caminho que nós trilhamos. Nós te bendizemos, ó Pai, porque esta aliança é para todos indistintamente,
mas é para todos os tempos, porque o Senhor não muda. Essa aliança foi reafirmada pela pessoa de Jesus, o nosso bendito e amado Senhor e Salvador, que ao derramar o seu sangue na cruz, o fez como Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E confiados em Jesus, nós hoje fazemos parte desse pacto literalmente selado com o sangue do justo Filho de Deus, que morreu no nosso lugar, pecadores. Pelas suas pisaduras fomos sarados. E hoje nós estamos dentro dessa família, somos filhos de Deus, herdeiros e co-herdeiros com Cristo, por causa da obra maravilhosa da nova aliança que Cristo operou. Louvado seja o Senhor. Ajuda-nos, ó Deus. Renova isso na nossa mente, ó Pai. E se alguém, ó Deus, aqui, que se perdeu, ó Pai, ao longo dessa caminhada e se esqueceu desta aliança, mas cujo coração está quebrantado e disposto a voltar, nós te bendizemos, porque o Senhor continua no mesmo lugar, aguardando que os seus filhos retornem, porque o Senhor tem para eles o abraço de amor, de misericórdia, de graça, de renovo. O Senhor quer tirar deles as vestes sujas, manchadas da lama do pecado. Quer conceder a eles vestes limpas, novas, honradas, porque são filhos do Senhor. Que eles retornem à tua casa, ó Deus, em nome de Jesus. Faz isso para a tua glória. E agora, povo de Deus, ide em paz. Que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o Deus de aliança, que o seu amor incondicional, eterno, perfeito, que se revelou a nós na pessoa bendita, maravilhosa e gloriosa de Jesus, o Filho, e que as ternas consolações do Santo e Poderoso, Consolador e Confortador Espírito Santo estejam conosco aqui e com o povo da aliança espalhada pela face da terra, hoje até o dia de Cristo. Amém, amém e amém. Ide em paz. Chegou ninguém ainda? Será que vai ter culto infantil, não? Nem de novo esse povo atrasado. Que boneca vida faz? Oi, boneco Júlio! Maletinha. O que você vai fazer com a maletinha da boneca Tati? Você reparou que eu tô com a moletinha da boneca Tati? É cara, Yeló. É porque a boneca Tati precisou viajar e ela deixou a maletinha dela preciosa aos meus cuidados, sob a minha confiança. E você vai contar a história? Vou! Por quê? Você não sabe tudo história, não? Eu não sei tudo história, eu não sei todas, mas eu sei algumas. Eu não acredito se você dá conta. Eu não acredito mesmo, não. E essa maleta aqui, ó, ela é só ela abrir que ela praticamente conta a história só, sozinha. A história pula da maletinha. Eu acredito só se a maletinha balançar, então igual com a boneca Tati. Aí, ó. Não balançou. Você não segura ela, a boneca tá de facinho. Então você vai contar a história? Boneco Júlio? Não é? Não é que ela balançou? É você que vai contar a história, então. Boneco Júlio? Vamos cantar uma musiquinha primeiro? Vamos. Pra maletinha acalmar? Vamos, então. Então vamos. Chama o louvor. Então tá. Jesus, meu amigo melhor. Jesus, meu amigo melhor. Ninguém me ama tanto assim. Ele se entregou por mim. Jesus, meu
melhor. Ninguém me ama tanto assim. Ele se entregou por mim. História, Nossa, boneco Júlio. você quer contar? Hã? Olha, boneco Júlio. Deve ser a Bíblia que tava balançando, porque ela é viva. Segura aí a maletinha. Eu vou abrir. Boneco Júlio, Hã? a nossa história hoje tá lá em João 20, de 24 a 29, tá bom? Tá bom. João 20, de 24 a 29. 24 a 29. Depois você pode ler lá na sua casa, tá bom? Eu vou contar a história. Boneco Júlio, a Bíblia nos conta que depois que Jesus morreu, ele ressuscitou. Tá. Ou seja, ele estava vivo. E aí, um dia, os discípulos de Jesus estavam todos numa casa, todos reunidos. Eles estavam todos juntos. É muito discípulo, pode pôr, muito discípulo. Eles estavam todos reunidos. E de repente, Jesus apareceu no meio deles. Pra eles. Jesus apareceu depois que ele morreu e ressuscitou. Ele apareceu no meio dos discípulos. E aí, só que a Bíblia conta que não estavam todos os discípulos. Estava faltando um só discípulo. Quem é? Ele chamava Tomé. Ah, Tomé. Isso. Aí, depois, o Tomé apareceu aqui com os outros discípulos. E os discípulos que tinham visto Jesus, falou para Tomé assim: Tomé, nós vimos Jesus. E Tomé falou assim: mas eu não acredito. Se eu não vi Jesus e não colocar as mãos nas mãos dele, eu não vou acreditar. Parece com o que você estava falando para mim. E ele não acreditou. Não? Não, ele falou: só vou crer se eu ver Jesus. E ele não viu. Ele não estava lá? Então, porque ele não tinha visto, né? Então ele duvidou. Depois, passou mais alguns dias. Tomé estava junto com os discípulos. Segura aí o Tomé. Tomé. Aí os discípulos estavam todos reunidos e Tomé estava junto. E sabe o que aconteceu? Jesus apareceu de novo no meio deles. Quando Jesus entrou na sala, ele diz: paz seja convosco. E aí Tomé viu Jesus. E sem Tomé falar nada, Jesus olhou para Tomé e disse: põe aqui, Tomé, as suas mãos nas minhas mãos. E Tomé olhou para Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu. E aí Jesus, sabe o que Jesus falou para ele? Está lá no versículo 29. Jesus disse assim: porque me vistes, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Que legal essa história, né? Muito. Boneco Júlio, nós somos os que não viram Jesus. Por quê? Jesus não está aqui, a gente não pega nele, eu não estou vendo ele como eu estou vendo você. Mas ele vive. Jesus ressuscitou e ele vive. E nós somos muito felizes porque nós não vemos ele, mas nós cremos que ele existe e ele está no nosso meio. Sabe que a gente pode falar com Jesus em oração. Quando a gente ora, a gente está conversando com Jesus, porque nós cremos que ele vive. Muito bom. E a gente não pode ser
Igual Tomé. É, porque ele duvidou. Mas olha, Tomé amava Jesus, ele queria muito ver Jesus. Como nós. Um dia a gente vai ver Jesus, mas lá no céu, quando todo mundo estiver junto, a gente vai ver Jesus. Vamos, todo mundo. Viu, boneco Júlio? Tá bom. Você não estava acreditando? E a Igual. sua história foi legal, gostei. Mas todas as histórias da Bíblia são muito legais, não é? É, sim. Então, boneco Júlio, já que eu contei a história, você ora, Tá bom, tá bom? tá bom, Põe o Tomé aqui do lado de Jesus. Isso. tá bom. Então, vamos orar, boneco Júlio. Vamos. Senhor Deus, te demos graças, Senhor, porque o Senhor é vivo em nosso meio. Acreditamos no Senhor, cremos que Cristo veio para nos salvar e Ele está no meio de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Ai, boneco Júlio, você viu? A maletinha deu uma história pra gente. Boneca Tati passou pra você. Agora bom. ela acalmou. Eu acho que ela ficou brava com você, hein? Você não acreditou, você achou que você estava duvidando de mim? Você duvidou da maletinha. Mas a boneca Tati é que controla ela? Eu não soube controlá-la muito bem, né? Mas a gente vai pegando o jeito. Boneco Júlio, vamos despedir pra gente voltar semana que vem? Vamos. Então tá. Até a próxima aí. Tchau, tchau.